Bom, pessoal, então boa noite, agora oficialmente. Hoje nós vamos tratar aqui sobre as dúvidas da lei da segregação independente dos genes, tá certo? Então, que seria o equivalente aí à segunda lei de Mendel, né? Pelo nosso formulário aqui, temos duas dúvidas, duas respostas de dúvida, né? Então, vamos por partes aqui e a gente já vai trabalhando elas. Vou começar pela que chegou por último agora, que é a seguinte. Então, vamos lá. Ainda não está perfeitamente claro para mim o conceito da primeira e da segunda lei e a diferença entre elas. Então, vamos lá, pessoal. Ó, que o negócio é relativamente simples. Primeira lei de Mendel, ela está relacionada com a separação dos lotes cromossômicos durante a meiose, tá certo? E a reunião desses lotes cromossômicos num segundo momento para formar os zigotos, tá certo? Então, o que ele diz aí na primeira lei é que, vou até achar, até abrir o slide aqui, que eu acho que é mais fácil de mostrar para vocês direto nele. Ó, deixa eu achar aqui, peraí. Então, ó, vou compartilhar aqui com vocês. Aqui. Então, a primeira lei é essa daqui, ó, veja. Quando qualquer indivíduo produz gametas, os alelos se separam. Ou seja, na hora de você, se você for heterozigoto, um gameta vai receber um dominante, um gameta vai receber um recessivo, tá certo? Eles se separam na hora da meiose. E a combinação deles, quando você vai fazer essa, então isso aqui, veja, o exemplo este aqui, ó. O exemplo aqui, ó. Esta célula diploide, veja, ela é são Sinho, tá vendo? Então ela é uma célula heterozigota. O que vai acontecer? Durante a meiose, esses cromossomos vão se separar e metade das células formadas ali para formar os gametas vão receber um tipo de alelo e a outra metade vai receber outro tipo de alelo, tá certo? Então, a primeira lei diz que toda vez que você tem esta separação, os alelos ali, independente se eles são iguais, se eles são diferentes, na hora da formação dos gametas, eles se separam. Ponto. Essa é a primeira lei, tá certo? A segunda lei, ela já está falando aqui, ela dá uma incrementada na primeira lei, que é o seguinte, veja, quando a gente está falando de alelos diferentes, de genes diferentes, eles vão se segregar de uma maneira independente. Então veja aqui, ó. Se a gente está falando agora do São, Sinho, Yzão, Yzinho. O que eu quero dizer para vocês com segregação independente? Não é porque um dos gametas levou o São que preferencialmente ele leva o Yzão. Tanto faz aqui se ele vai levar o Yzão ou o Yzinho, tá certo? Então o que eu quero dizer aqui é que assim, qual cromossomo vai para cada gameta é uma coisa aleatória. E por isso a gente pode assumir que a formação dos diferentes gametas ela é proporcionalmente igual, tá certo? Então veja aqui, nesse tipo de indivíduo aqui, ó, que é Yzão, Yzinho, Szão, Szinho, ele vai formar gametas, 4 tipos de gametas, tá certo? Que são as combinações, então o Szão com Yzão e Szão com Yzinho, e o Szinho com Yzão, Szinho com Yzinho. Então ele vai formar 4 gametas diferentes, e esses gametas aqui, eles vão ser formados mais ou menos na mesma proporção, tá certo? Ah, Franco, por que isso não é 100% na mesma proporção? Porque nem toda meiose vai dar certo, porque nem toda disjunção vai dar certo, né? Um ou outro aí sempre vai
ter um probleminha no meio do caminho e acaba que você tem alguns que morrem, alguns que não se formam, mas se todas as meioses acontecerem e todas elas chegarem ao fim e todas elas gerarem os gametas, você vai ter, no nosso caso aqui, 25% de cada uma delas, então, de cada um dos tipos, tá certo? Então, veja, primeira lei, os alelos se separam. Então, estou falando de um único gene, tá certo? Estou falando, sei lá, do gene da cor da ervilha. Um gameta recebe um alelo, o outro gameta recebe o outro alelo. Aqui eu estou falando de alelos para genes diferentes. Então, eu estou falando o alelo da cor da ervilha pensando junto com o alelo da textura da ervilha, tá certo? Então, esse tipo de segregação, ela independe, não é porque o amarelo foi para lá que preferencialmente migra outro, tá certo? Não sei se ficou claro esse pedaço, mas basicamente essa a grande diferença entre as duas leis, tá bom? E aí, pessoal, dá para a gente extrapolar, tá bom? Por exemplo, facilmente vocês poderiam pensar num indivíduo que é triplo heterozigoto. Então, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, cruzando com um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Você pode, então, montar os gametas e aí depois você pode fazer o cruzamento e contar as proporções, tá? Já te conto de antemão que se a gente achou a primeira proporção da primeira lei de Mendel era 3:1, tá certo? Se eu trabalhar com 2 genes, eu vou achar aquela proporção fenotípica de 9:3 para 3:1. Se eu trabalhar com 3 pares de genes, eu vou ter uma proporção que vai ser 27 para 9 para 9 para 9, para 3 para 3 para 3, para 1, tá certo? E assim vamos subindo nessa escala. Combinado? Ficou claro a diferença aí das duas? Então tá bom. Vamos lá. Tem mais uma outra pergunta aqui. Essa pergunta tem várias. Então vamos lá. Por que há tipos sanguíneos positivos e negativos? E por que alguns têm maior compatibilidade de doação? Então vamos lá por partes. A primeira parte. Pessoal, seguinte, ó. Quando a gente está falando de tipagem sanguínea, eu estou falando de alguma coisa que está diferenciando as suas hemácias, tá certo? Como que isso vai funcionar? Vocês devem se lembrar, obviamente, da aula da disciplina de Biocel, com o professor Luiz Andrioli, que ele deu uma aula de membrana para vocês, tá certo? Nessa aula de membrana, eu tenho certeza que ele contou para vocês que ela é uma dupla camada de lipídios, né? Uma camada bilipídica, com a parte hidrofóbica para dentro e a parte hidrofílica para fora, tá certo? Embebido nesse mosaico, nessa dupla camada de lipídios, você tem proteínas que ficam ali se deslocando pela membrana, tá certo? Então você vai ter proteínas que são transmembrana, então aquela que vai passar de um lado para o outro da membrana, proteínas de superfície que só acontecem de um lado da membrana, proteínas de superfície que só acontecem do outro lado da membrana, tá certo? Mas eu tenho certeza absoluta que o Luiz também contou para vocês que você também tem alguns açúcares ligados em algumas proteínas, as chamadas glicoproteínas. Não falou isso para vocês? A Carol está balançando a cabeça ali. Então, o que acontece aqui? Veja, o que é o tipo sanguíneo? O tipo sanguíneo nada mais é do que um açúcar diferente que é colocado em uma proteína na parede da hemácia, na membrana da hemácia, tá certo? Então, quando a gente chama uma pessoa que tem sangue do tipo A, ela tem um tipo de açúcar adicionado nas proteínas de membrana que dá um tipo de reconhecimento para ela. Uma pessoa que é tipo B,
ela tem um segundo tipo de açúcar, levemente diferente do primeiro tipo de açúcar, tá certo? Agora, uma pessoa que é do tipo O, essa pessoa tem uma mutação e nenhum açúcar é adicionado naquela proteína de membrana. Então, aí você tem a diferenciação dos três tipos, tá certo? Então, suponha lá, quem é do tipo A tem um açúcar meio, vamos supor, um xizinho, quem é do tipo B tem um açúcar que é uma bolinha, e quem é do tipo O não tem nem xizinho nem bolinha, não tem nada. Perfeito? Professor, Oi. mas é que, por exemplo, em quem é do tipo A, vai ter em todas as proteínas só o açúcar A, ou pode ter Só um o pouquinho açúcar de A. B no Não, meio, não. Se só você A? tiver um pouquinho de B no meio, aí você é AB, Ah, ok. tá certo? Porque o que vai acontecer? Você vai ter três alelos. Quando a gente está falando de tipo sanguíneo, a gente está falando de três alelos. Um tipo, que é aquele que a gente chama de IA, tá certo? Que é o responsável por adicionar o açúcar do tipo A. Um tipo que é o IB, que é aquele responsável por adicionar o açúcar do tipo B. E o Izinho, que ele é recessivo e ele não adiciona nada, tá certo? Então, quando você tiver uma combinação IA com IA, você só tem tipo açúcar tipo A adicionado na membrana, na proteína de membrana, tá certo? Logo, você é do tipo A. Se você é heterozigoto, IA, Izinho, veja, o Izinho não adiciona nada. Você continua tendo só tipo A na parede da membrana, tá certo? Agora, se você é IB, você só tem o açúcar do tipo B, IB, IB e IB, Izinho, mesma situação. Agora, se você tem IA e tem IB, você está produzindo duas enzimas diferentes. E uma enzima vai colocar o tipo A e uma enzima vai colocar o tipo B. Logo, as suas hemácias vão ter os dois tipos de açúcares. Então, é o que a gente chama do tipo AB. O Izinho, quando ele está lá Izinho, Izinho, ele não adiciona açúcar nenhum. Logo, você é tipo O. Tá certo? Deu para entender isso aqui? Como que vai funcionar o sistema de compatibilidade desse tipo sanguíneo? Pensa o seguinte: se você é do tipo A, o seu corpo está acostumado a toda vez que ele faz um reconhecimento de qualquer célula sanguínea, a reconhecer o açúcar do tipo A na membrana da sua hemácia. Se por um acaso você for fazer uma transfusão sanguínea e eu transferir para você um sangue que também é do tipo A, é o mesmo açúcar, você percebe? Logo, o seu corpo não vai rejeitar aquilo, ele não vai reconhecer aquilo como sendo uma substância estranha ao seu corpo, não vai ativar o seu sistema imunológico. Agora, se eu fizer uma transfusão de sangue e jogar o tipo B numa pessoa que é de tipo A, o que o corpo vai se ligar? Opa, peraí, está entrando um tipo de glicoproteína aqui na minha corrente sanguínea que eu nunca vi. Logo, ele vai tratar isso como um corpo estranho e vai desenvolver anticorpos contra esse tipo de glicoproteína. Numa segunda transfusão, o que vai acontecer? Rapidamente, você tem uma alta produção de anticorpos e o seu corpo vai combater aquelas hemácias, achando que elas não são uma coisa própria do seu organismo, e não são mesmo, tá certo? Agora, quando eu coloco um sangue do tipo O, os meus anticorpos vão passar ali, não, meu sistema imunológico vai passar ali, não tem nenhum tipo de glicoproteína para ele. Não tem nenhum açúcar perdido ali. Se não tem nenhum açúcar, então não tem nada estranho aqui, tá certo? Então é daí que você marca as compatibilidades. Se o seu corpo conhece o A, você pode receber só de quem é A e de quem é O. Se você é B, você pode receber de quem é B e de quem é O. Se você é O, você só pode receber de quem é O. Porque se chegar um A é estranho, se chegar um B é estranho. Logo, seu corpo vai reagir. Agora, se você é AB, tanto faz. Porque se eu jogar o sangue A, você conhece esse tipo de açúcar. Se eu jogar o sangue B, você conhece esse tipo de açúcar. E se eu jogar açúcar nenhum, tanto faz para todo mundo, como tanto fez. E você percebe todo tipo de sangue. Tá certo? O sistema positivo e negativo é exatamente a mesma coisa, só que é uma proteína diferente e um açúcar diferente. Então, quem tem a glicoproteína do positivo
é RH positivo, quem não tem é RH negativo. Então, quem já tem, quem é RH negativo só pode receber de quem é RH negativo. Quem é RH positivo pode receber tanto de positivo quanto de negativo, porque ou eu já conheço o açúcar ou não tem açúcar nenhum. Percebe? Deu para compreender? Então, vamos lá. Vocês podem me parar, tá? Ó, aí continua aqui. Através do tipo sanguíneo dos pais, é possível saber qual será o tipo sanguíneo dos filhos, seguindo a proporção fenotípica? Ó, você não tem como saber de fazer uma previsão 100%. Quer dizer, dependendo do fenótipo, do genótipo dos pais, você tem, né? Se você, por exemplo, fizer lá um cruzamento de alguém que é tipo A com alguém que é tipo A, você só pode ter dois possíveis saídas daí. Ou o camarada é A, ou o camarada é O, se os dois pais forem heterozigotos. Tá certo? O pai mandou um izinho, a mãe mandou um izinho, e aí deu tipo O. Se a mãe é A e o pai é A, não pode nascer uma criança AB. Assim como não pode nascer uma criança B. Tá certo? Pode, mas aí não é esse o pai. Ele só acha que ele não é. Certo? Existe, depois vocês vão ver na aula que a gente for falar de interação gênica, existe um tipo de efeito, chama efeito Bombaim, que pode mascarar um pouquinho o tipo sanguíneo, mas isso aí a gente vê mais para frente, tá certo? Assim, você consegue fazer o que, com precisão, você consegue dizer o que não pode ser. Esse moleque AB não pode ser filho de uma mãe A e de um pai A. Aí tem alguma coisa errada nessa conversa, tá certo? Mas você consegue ver da onde pode vir ali o que, mais ou menos o que pode sair, tá? Mas não dá para falar com precisão. Por isso que quando a gente vai fazer teste de DNA, não tá mais aqui. Na disciplina do semestre que vem, de biologia molecular, se fosse eu que vou dar essa disciplina, eu vou colocar para vocês como é que a gente faz teste de paternidade, tá bom? Para vocês verem lá. Mas aí vai depender se você eu que vou dar a disciplina. Não sei ainda, tá? Preciso conversar com o Luiz. Bom, tudo bem. Vamos lá, pessoal. Slide 25. Como a geração filial 1 fica com apenas genes dominantes? Deixa eu achar o slide 25. 25, pronto. Ó, pessoal. Peraí que eu tô vendo o slide 6 não, né? Que burro. Peraí. Vou de novo aqui, ó. Slide 25 é esse aqui. Então, a pergunta aqui é como que esses parentais ficam somente com, são os parentais puros, tá certo? É a mesma coisa da sessão que a gente fez para a primeira lei de Mendel. Lembra que o Mendel ficou fazendo quase 7 ou 8 anos de experimentos aqui, né? E para conseguir a geração pura, ele foi fazendo o endocruzamento das plantas consigo mesmos, ou somente as iguais. Então, amarela sempre com amarela, amarela sempre com amarela. Ah, nasceu uma verde, some a verde daqui. Amarela com amarela, amarela com amarela. A verde é mais fácil, porque a verde com verde sempre vai dar verde, porque elas são todas recessivas, tá certo? Mas ele fez um processo de endocruzamento dessas ervilhas para garantir que elas fossem o mais puras possível. Ah, pode ter escapado uma outra? Claro que pode. Não tenha dúvida que pode. Mas como ele trabalhou com um N muito grande, um tamanho amostral muito grande, eu não coloquei, vocês me lembraram, eu não coloquei o artigo lá para vocês verem, né? O artigo original do Mendel. Vou fazer isso hoje. Mas, ó, eu vou botar aqui, ó, a gente tem isso no slide, ó. Porque o que acontece aqui? De novo, eu estou compartilhando, eu descompartilhei e vocês não estão vendo. Peraí, estou apanhando aqui. Aqui, ó. Vocês olharem, ó,
o Mendel aqui, ele trabalhou com um N muito grande, tá certo? Veja, tinha 7, nas contagens dele, ó, 7.300 ervilhas, verdes, amarelas e lisas e rugosas, amarelas aqui. Ó, quando ele trabalhava com as plantas, ó, plantas de flores brancas e púrpuras, ó, quase 1.000 plantas. Então, assim, 1.064 plantas altas e plantas baixas. Então, como ele trabalhou com um N muito grande, eventuais plantas que não fossem 100% puras ali, estava diluído no resultado e você acabou enxergando e a lei geral se desenha. Tá bem? Aí agora a próxima é do slide 27. Vamos lá, 27. Então, pessoal, a pergunta do slide 27, como se formou a geração 1 e os gametas dela? É isso. O Mendel foi fazendo os endocruzamentos ali, quando ele achou que ele tinha as linhagens puras, aí ele fez aquele esqueminha, né, de ia na planta de uma flor, então vamos supor, eu quero fazer o cruzamento da planta de flor branca com a planta de flor púrpura. Pego o grão de pólen da branca com o pincel, corto a parte masculina da flor púrpura, pincelo o pólen lá na parte feminina da flor. Faço a mesma coisa do outro lado, pego o pólen da púrpura, passo lá na branca. Então, e faz a parte de remoção dos estames, né? Então, isso que ele fez. O processo de formação de gametas aí é gametogênese normal, tá certo? Meiose da planta ali, formou os gametas e segue o jogo, tá bom? Muito bem, vamos lá. Ó, aí tem uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta bem boa, que é assim, o crossing over, que é quando há troca nos cromossomos, interfere de algum modo nos alelos dominantes e recessivos? Nesse caso aqui, não, tá? Porque o que vai acontecer? A não ser que você tenha uma troca que quebre exatamente no meio do gene, então, sei lá, seu gene tem 100 pares de base, e você vai trocar ali, e sei lá, no par de base 25 é onde acontece o crossing over, aí você vai trocar um pedaço do dominante com um pedaço de recessivo, isso pode acontecer, tá certo? Mas basicamente você vai trocar pedaços iguais do gene. Você pode gerar uma combinação nova, se tiver mutações na... Pensa assim, ó, tem um gene, um alelo tem 100 pares de base. Eu tenho mutações aqui nas primeiras 20 e aqui nas últimas 20. E eu faço a troca, então eu tenho nesses aqui e nesses aqui. Eles são diferentes no começo e no fim. Se eu fizer o crossing over bem no meio, eu vou pegar este começo diferente com este fim diferente, eu vou formar um alelo novo, tá certo? Então, isso pode acontecer. Quem vai ser dominante, quem vai ser recessivo, não sei. Vamos precisar ver o resultado do que esse novo alelo foi formado. Ele é um alelo funcional, se ele, né? Não dá para saber. Mas, normalmente, você tem que ser meio... Assim, você pode jogar na Mega Sena se isso vai acontecer no seu 3 bilhões de pares de base, seu crossing over acontece no meio do seu alelo de preferência, sabe? Você tá bem assim de sorte. Pode jogar lá, você vai ganhar, tá certo? Agora, se a gente faz um crossing over, que ele vai trocar pedaços do cromossomo sem inverter pedaços do gene, então se ele crossing over é antes de chegar ao gene, tá certo? Você só está trocando um dominante por um recessivo. E aí não faz diferença nenhuma. Deu para entender? Ó. Mais ou menos, professor, ainda está um pouco confuso. É que é meio difícil já visualizar as trocas. Vou roubar o pincel da minha filha aqui. Espera aí que eu vou desembaçar o fundo para vocês verem. Espera aí. Ó, vamos lá. Ó. Faz de conta que é o seguinte, ó. Eu tô com o cromossomo, o meu gene está aqui, ó. O dominante está aqui e o recessivo está aqui, tá certo? Os dois estão duplicados, mas a gente está tratando só o pedaço que vai sofrer o crossing over. Se eu trocar ele aqui, ó, embaixo, meus genes estão aqui, tá certo? O que aconteceu? Essa cromátide duplicada aqui, ela vai ter agora um dominante e um recessivo, porque eu troquei, tá certo? E a de cá vai ter um dominante
e um recessivo. Logo, eu continuo com 2 dominantes e 2 recessivos. Eles só trocaram de lugar. Percebe? Então, para efeitos práticos de formação de gametas distintos, não mudou nada na sua vida. Agora, também tem uma... Aí a gente vai ter uma aula só sobre isso, que é... Porque no momento que a gente está falando aqui, eu estou falando para você de um gene que está num cromossomo, né? O gene para ervilha amarela está no cromossomo, sei lá, 1. O gene para ervilha lisa está no cromossomo 7. O gene para flor roxa está no cromossomo 2. E aí a segregação é toda independente. Tem um processo mais complexo que a gente vai ver, que é a parte de mapeamento cromossômico, quando todos os alelos estão no mesmo cromossomo. Que aí não tem como você segregar eles independentemente, tá certo? Não vai arrancar um pedaço do cromossomo, jogar para lá, um pedaço para cá. O cromossomo leva todo mundo. O alelo que está aqui vai todo mundo. E aí o crossing over pode formar novas combinações de alelos. Mas isso a gente vai ver daqui umas 3, 4 aulas. Tá bem? Muito bom, gente. Então vamos lá. Tem mais uma aqui. Slide 40. 40. Muito bom. Sei que ninguém ia perguntar do que quadrado. Já estava achando que ou eu estou melhor que o Calixto para ensinar estatística ou o que é? Uma coisa tem que ter. Vamos lá. Professor, a parte da genética, quando estava nas tabelas, estava ótimo. Quando foi, aí de uma parte para lá, pronto. Não, ó, é o seguinte, ó. Esse teste do que quadrado, ele é um teste que você faz, na verdade, para você fazer teste de hipótese, para ver se você tem, entre as proporções que você espera, se elas, qualquer variação que tenha ali em torno dessa proporção que você está esperando, se ela é uma proporção que aconteceu ao acaso, então assim, pode ficar tranquilo, isso aí é porque, sei lá, você matou a planta da ervilha que ia dar isso aqui. Ou não, ou é um desvio consistente daquela expressão, tá certo? Basicamente, o que a gente tem que olhar aqui, ó? Quando a gente vai olhar o teste do que quadrado, o teste do que quadrado é uma coisa relativamente simples da gente fazer. Então veja lá, ó. Dentre os testes estatísticos que a gente tem aí para fazer, né? O que quadrado é um teste simples que a gente consegue fazer no braço, brincando com uma tabelinha aqui, tá certo? Então veja lá, ó. Deixa eu botar aqui o meu laser pointer, ó. Ó, se eu pegar então aqui, veja, a minha proporção aqui, veja, então o que eu tenho? 365 indivíduos de semente lisa e 115 indivíduos de semente enrugada, tá bom? Tudo bem. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, isso aqui que eu contei, ou seja, peguei a planta, fui lá no experimento, ranquei a ervilha, trouxe a semente aqui, contei, separei quem é lisa, quem é enrugada e tudo mais, isso é a frequência de indivíduos que eu estou observando. Você concorda comigo? Olha, quanto você tem? É o número real. Eu tenho 365 e 115. E aí, você sabe, por exemplo, que essa hipótese aqui nós estamos trabalhando para um par de genes com dominância. Então, quando você fizer as possíveis de 2 indivíduos heterozigotos, quando você fizer as possíveis combinações, vai ser azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azão, azinho, azinho. Ou seja, 3 que vão ter dominante e um que não vai ter. 3, são 3. 3, ó, meu 3 aqui. 3, tá certo? Então, o que você vai ter que esperar? Que a sua proporção de resultados seja 3 para 1. Ou seja, desses 480, que é o total que você tem, você está esperando que 3 quartos seja lisa e 1 quarto seja enrugada. Então, o que você vai fazer? Pegar o 480 e multiplicar por 3 quartos e multiplicar por 1 quarto. Logo, o que você espera encontrar é 360 e 120, tá certo? O resto da conta do que quadrado é uma coisa relativamente simples. O que você vai fazer? A diferença entre o observado e o esperado
vai elevar ao quadrado, tá certo? Então, a diferença aqui, ó, o observado é 365, o esperado 660, logo a diferença é 5. Mesma coisa aqui, 115 para 120, a diferença é menos 5. Se eu elevar ao quadrado, é 25, tanto 5 quanto menos 5 ao quadrado dá 25. O que você vai fazer? Dividir esse valor pela sua frequência esperada. Então, o que é isso aqui? 0,07. 25 dividido por 360. Tá bom? Vai te dar, neste caso, 0,07, 0,21. Soma tudo. Este é o valor do seu Q quadrado de acordo com o que os seus dados estão mostrando. 0,28. Tá bem? Bom, para saber se esse dado ele é um dado significativo ou não, você tem que ir lá, obviamente, na tabela do Q quadrado. Como que você faz isso? Existe essa tabela aqui, em que ela é aqui a probabilidade dos seus dados estarem refletirem a realidade, tá certo? Então, para coisas biológicas, um alfa de 0,05 é sempre aceitável, podemos trabalhar aqui, tá certo? Quer dizer o quê? Se o seu número for menor do que a gente tiver nessa coluna, você tem uma probabilidade de 95% de chance deste resultado refletir o que acontece na realidade, tá certo? Então, o que você vai fazer? Agora, o que te resta é pegar os graus de liberdade. Graus de liberdade, nesses testes genéticos, em geral, ele é número de classes menos 1. Quantas classes você tinha? Semente lisa e semente rugosa. Então, duas classes, menos 1 grau de liberdade, um alfa de 0,05, a gente tem que o seu Q quadrado crítico é 3,841. Ou seja, qualquer coisa menor que ou igual a 3,841, ele cai no que nós chamamos aqui na sua região de aceitação da hipótese. Como é que você monta esse gráfico? Não faço a menor ideia. Esse gráfico ele vem pronto para a gente, tá certo? Então, porque isso aí os estatísticos já fizeram, ele é montadinho. Você pode se fiar nesses valores da tabela aqui, tá certo? Então, o que vai acontecer? Veja, ele cai, ele é menor que o seu 3,841, ou seja, ele cai na região de não rejeição da hipótese. Ou seja, qual era a sua hipótese inicial? Que essa característica ela é controlada por um único par de genes com dois alelos e que eles têm dominância entre si. Então, o que você está olhando aqui? O que você interpreta disso? Que as diferenças entre a sua frequência observada e a sua frequência esperada são simplesmente devidas ao acaso. Não tem nenhum tipo de desvio consistente que leve a essas mudanças. Tá certo? Professor, então aí eu vou comparar o Q quadrado que eu tive, que é o 0,28, com o Q quadrado crítico. Como ele é menor, se ele for menor, você aceita a hipótese. Se ele for maior, aí você cai na hipótese de rejeição, na área de rejeição da sua hipótese. Aí você vai achar outra explicação para o seu dado. Ok. Certo? Achei que a gente ia ter que montar o gráfico, professor. Sem o gráfico, então, fica mais fácil. O gráfico tá ali, ó. O gráfico tá ali só para vocês se guiarem, né? Porque uma distribuição de Q quadrado, ela não é uma distribuição normal, então ela não faz aquela curva com cara de sino, tá certo? Ela faz uma assintótica, é todo bagunçado lá, isso aí é só os matemáticos que vão explicar, eu não sei mesmo, né? Mas eu sei interpretar, a interpretação é isso. Entrou uma coisa menor do que a gente tem o seu Q quadrado crítico, cai na região de aceitação da sua hipótese, então você pode dar o ok e seguir com a sua interpretação. Tá certo? Ficou claro aqui, pessoal, o Q quadrado? Posso pedir um Q quadrado na prova? Talvez, professor, a conta é fácil. Talvez o mais complicado seja mesmo a interpretação. Ainda bem,
silêncio eu já ia perguntar. Quem cala consente? Professor, não tem, sei lá, alguns exercícios que o senhor possa passar para a gente, assim, Claro que não que vale a tem. nota, mas para a gente Não, testar gente, ó, a assimilação? tem uma coisa... Excelente, Nilson. Ó, tem sim, pessoal. Pode pegar ali. Pega ali no livro do Griffiths. O fim do capítulo sempre tem algumas perguntas para vocês trabalharem isso aí. Tá certo? Agora, se vocês quiserem, eu posso colocar alguns exercícios de lista de exercício lá. Mas eu não me comprometo a corrigir o que vocês mandarem, que eu não estou dando conta nem de fazer o que eu já tenho que fazer. Se eu assumir mais uma coisa agora, eu estou enrolado. Mas, assim, se vocês quiserem, eu ponho exercícios de lista de exercício lá e vocês podem fazer. Mas se bem que genética não é matemática, genética não é física, que você tem que ficar testando, que você tem que, né, entendeu mais ou menos a conta ali, você chega no número, não tem muito segredo não. Certo? Pessoal, O bom do senhor colocar exercícios seus é porque aí talvez seja algo mais parecido com a prova, então a gente estaria mais preparado, talvez. aí é que tá, Carol. De novo, não é para vocês se preocuparem com a prova. Não tem uma semana para fazer a prova. Quero que vocês se preocupem em entender o que aconteceu aqui. Como é que eu cheguei naquele raciocínio? O que eu estou falando para vocês? Desde o primeiro dia de aula, hein? Por que eu voltei? Eu voltei no primeiro dia de aula em meiose. Eu falei para vocês, vamos entender meiose direitinho? O cromossomo vai para lá, o outro vem para cá, é tudo independente, lá. Porque se você entender isso aqui, você vai amarrar o resto da explicação da genética inteira. Ah, acontece o crossing over vai mexer em tal parte, não sei o quê. A distribuição dos cromossomos é sempre assim, então eu só preciso entender como que os alelos se relacionam para poder fazer as interpretações dos diferentes tipos de herança. Certo? Não tem segredo. A prova, gente, é aquilo que a gente já combinou. Vou largar a prova aqui, vocês vão ter uma semana para fazer. Pode, não quero que você ligue para seu amigo te dê a pergunta 12 da 125, tá certo? Mas você pode voltar na explicação, você pode voltar no PDF, você pode voltar lá, a aula está lá no YouTube, você pode escutar a minha explicação quantas vezes você quiser. Tem a aula e tem a sessão de tirar dúvida aqui, né? Então, com base nisso, você vai sentar lá e vai fazer, mas a ideia não é que você decore isso aqui, a ideia é que você entenda. Se você entendeu agora, daqui 10 anos, quando alguém te pedir para dar aula de genética lá, você vai sentar e falar assim, deixa eu ver como é que é, o Francois já me falou isso uma vez, eu lembro dele enchendo o saco, que era para eu entender, que não era para eu decorar, é verdade, pronto, você fez. Tá certo? Rúbia, você levantou a mão? Isso, professor. É que como o senhor falou que não poderia corrigir, se o senhor pudesse deixar as respostas, pelo menos a gente saberia se a gente acertou ou não. Pode ser. Obrigada, professor. Eu deixo as respostas lá, boto um arquivo separado com as respostas e aí vocês podem ir fazendo. Valeu, professor. Mais dúvidas, pessoal? Acabou o formulário aqui. Quais seriam as implicações? Vamos lá. Peraí, deixa eu desligar meu WhatsApp, que ele está pulando aqui na tela. Quais seriam as implicações se alguém recebesse sangue diferente? Tipo, alguém tipo A recebendo sangue B e alguém negativo recebendo positivo. O que acontece é o seguinte, veja, inicialmente, num primeiro transplante, não aconteceria nada. Lembra que a resposta do seu sistema imunológico, ela demora, tá certo? Demora aí até um mês para você ter aquele primeiro pico de anticorpos e tudo mais. Até aí, essas hemácias que você fez esse primeiro transplante já morreram, ou já estão nas últimas ali, e quando o número de anticorpos subir e o seu organismo for lá fazer o ataque nelas e romper essas células sanguíneas, que é isso que vai acontecer, tá certo? Você vai ter ali
é que os anticorpos vão se aglomerar, essas células vão explodir, vão formar pequenos coágulos, e esses coágulos podem entupir pequenas veias, pequenas arteríolas, tá certo? Esses coágulos podem subir para um lado, para o outro, e no cérebro, dá um problema complicado aí, né? Então, mas num primeiro transfusão, não é para você sentir nada. Agora, numa segunda transfusão, aí já começa a ficar complicado. Por quê? Porque numa segunda transfusão, o seu corpo já sabe como produzir anticorpos para aquele tipo de invasor, né? Mas ele já sabe. Então, o que vai acontecer é que uma célula apresentadora de antígeno vai rapidamente digerir uma hemácia sua, vai levar lá no gânglio, vai produzir um monte de anticorpos e aí eles vão pegar suas células sanguíneas enquanto elas ainda estão em grandes quantidades dentro do seu organismo, tá certo? E isso vai fazer com que você tenha aí uma destruição das células sanguíneas, isso pode gerar acarretar uma série de coisas, tá bem? É mais ou menos, vocês já devem ter ouvido falar disso, a tal da eritroblastose fetal, tá certo? Que é quando a mãe que tem um RH negativo, tem um filho com RH positivo. Por mais que ao longo da gestação você não tenha passagem de tipo sangue, de troca física de sangue, né, entre o feto e a mãe, quando no momento do parto você tem ali rompimento de vasos de ambos os lados e você tem um contato do sangue da criança com o sangue da mãe. Se a criança é de RH positivo, o que vai acontecer ali é que o corpo da mãe vai começar a preparar anticorpos contra sangue RH positivo. Uma segunda gestação, em que a mãe tiver outro filho positivo, isso aí, ela pode produzir os anticorpos, e os anticorpos passam rapidamente pela placenta e eles vão atacar o sangue, as hemácias do filho, tá certo? Então, quando você vai fazendo o acompanhamento pré-natal e tudo mais, que a criança nasce, ela imediatamente tem o sangue tipado. Porque aí, se a mãe for negativa, você já sabe que a mãe é negativa e a criança for positivo, você faz imediatamente um tratamento com anticorpos anti-RH no sangue da mãe, para não deixar nem o corpo da mãe aprender a fazer anticorpos contra o RH positivo, para ter uma segunda gestação sem problema nenhum. Professor, então na primeira gestação ele não ataca justamente porque ele não conhece. Não conhece, nunca teve contato com aquele sangue, nunca teve nada, mas numa segunda gestação, como os anticorpos passam para lá e para cá, e esses anticorpos eles duram muito tempo na corrente sanguínea, eles vão atacar o sangue do feto. Tá certo? É isso aí, Heloísa. E se tem essa diferença aí, você precisa fazer esse tratamento de anticorpos aí, senão pode acarretar problema num eventual segundo filho. Né? É de praxe isso aí. Tem mais dúvidas, pessoal? No formulário acabou. Não? Bom, então, queridos, eu vou parar de gravar. Peraí. Interromper. Pronto.